No caso do empresário, é muito importante que ele lide bem com a questão da administração do tempo, sabe? É fundamental, porque senão ele perde literalmente dinheiro. Se ele poderia fazer uma tarefa em 1 hora e ele leva 2 horas para fazer uma tarefa, ele vai estar jogando dinheiro fora, na prática mesmo, né? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, né, para quem tem uma empresa. É um dos recursos, assim, que podem ser os mais escassos de um negócio, até mais que dinheiro, né? Então, fique ligado aí nesse podcast para descobrir qual é esse recurso aí, que é mais escasso que dinheiro, né? Então, é uma coisa super interessante aí que eu tenho certeza que você, que é empresário, vai querer saber. Eu me chamo Sara, eu estou aqui com o Tederaldo e com a Carla, que vai me ajudar aqui nas perguntas. E eu queria lembrar vocês que esse podcast, Gestão 365, tem o objetivo de ajudar você, empresário, a gerenciar a empresa, né? Para vocês terem funcionários comprometidos e ainda ganhar mais tempo na vida pessoal. E aí eu já vou dar nessa introdução eu já dei um spoiler aí do qual é o assunto de hoje. E também lembrar vocês de se inscrever no canal, né? Deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, né? Que é o mais importante para a gente ter esse conteúdo aí chegando ao maior número de empresários possível. E aí, vocês têm noção de qual é esse recurso aí que é bem escasso ou não? Posso Eu estou falar? bem curioso, viu? Então, o recurso, né, é o tempo, né? Que muitas vezes ele é mais escasso até do que o dinheiro numa empresa. E a gente não está falando aqui de tempo climático nem nada, é tempo do relógio mesmo, né? Tempo cronológico. E aí eu já vou me emendar aqui na minha primeira pergunta, Tederaldo, que se o tempo realmente é um problema, né? Na vida de quem tem uma empresa, né? De quem tem uma pequena e média empresa. O tempo realmente é um problema? Eu diria que o tempo hoje é um problema para todo mundo, né? Não só para quem tem uma empresa, porque a gente está vivendo uma sociedade muito ocupada, que a gente chama super ocupada mesmo, né? Parece que as tecnologias que nós criamos para poupar tempo, elas pouparam tempo por um lado, mas acabaram consumindo muito mais do que pouparam, né? Se a gente pensa numa ferramenta como o WhatsApp, por exemplo, que foi criada para que a gente conseguisse contactar as pessoas, né, trocasse ideias, resolvesse as coisas mais rapidamente. Não quer dizer que isso não aconteça, mas a gente vive colado hoje no WhatsApp, nas mídias sociais, quer dizer, então, né, não sei se você tem essa impressão, se Carla também tem essa impressão de que a gente, né, criou aí alguns monstrinhos para nos morderem, né, lá na frente, porque a gente está... Então, é um problema que atinge as pessoas de maneira geral. Eu diria que quando a gente fala de um pequeno e médio empresário, o agravante é que numa pequena empresa você não tem muito recurso sobrando. Os recursos eles são escassos por natureza, né, por razões óbvias. Uma empresa precisa ser muito eficiente, qualquer empresa, mas uma pequena mais ainda. E aí o empresário ele vai se ressentir mesmo de uma certa sobrecarga, né? E sobrecarga é sinônimo de falta de tempo. Então, eu diria para você que é um problema para as pessoas de maneira geral, mas que para um pequeno empresário talvez seja um problema ainda maior, sabe? Uhum. Com certeza. Acho que o tempo cada vez mais fica mais no instante passa, né? Porque, como você falou, né? Com as mídias sociais, que era para ser uma coisa que era para ajudar a gente, né? A economizar o tempo, termina consumindo o nosso tempo inteiro. Se a gente não percebe, a gente passa 3 horas no celular e não termina produzindo nada, né? E, Otaderaldo, você acha que o empresário, ele sabe, ele tem noção de que o tempo é um problema? Ou ele está tão assim, né, consumido pela empresa, atolado ou em outras dificuldades do negócio, que ele termina não se dando conta de que o tempo pode ser, sim, um grande problema para o negócio? Olha, essa é uma boa pergunta, porque o que eu percebo é que há um certo incômodo do empresário em relação ao tempo. Ele percebe que tem alguma coisa errada,
né, que isso mexe com ele, porque ele, por exemplo, não consegue fazer a quantidade de coisas que ele deveria fazer na empresa, e aí ele precisa ficar até mais tarde, entrar muito cedo, ficar até mais tarde. Mesmo assim, ele sempre deixa alguma coisa devendo na empresa, e aí isso se reflete na vida pessoal dele, porque, né, uma coisa tem a ver com a outra. A gente deve falar sobre isso aqui hoje, nesse podcast. Então, sabe aquela coisa que está incomodando, e aí ele... Mas aí eu acho que é um problema de administração de tempo, quer dizer, nem tudo que incomoda você consegue resolver. Então, há uma dificuldade mesmo de saber como resolver esse incômodo que o empresário tem, né? É como se fosse um incômodo que você não sabe direito se é assim mesmo, sabe? Às vezes a impressão que eu tenho é que o empresário pensa assim, não, isso não tem jeito, a vida de quem tem uma pequena e média empresa é assim mesmo. Eu sei que minha vida é assim mesmo e sempre será assim. Como se ele se conformasse com aquela situação. E aí, isso, junto com isso, uma certa dificuldade mesmo, como eu falei, de saber como sair dessa armadilha, né, da falta de tempo. A gente tem uma dificuldade de gerenciar o tempo, não tem, de maneira geral. Não sei vocês, mas é uma dificuldade que eu tinha no passado mais e que eu acho que as pessoas, de maneira geral, têm. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu lhe respondi exatamente o que você me perguntou, né? Não sei vocês, mas se eu não coloco, por exemplo, todas as coisas que eu tenho para fazer no dia, assim, anoto certinho o horário, eu termino me perdendo no tempo também, né? Porque a vida é assim, né? Uma coisa vai surgindo, se você não se planeja, né? Se você não sabe gerenciar bem sua agenda, você termina sendo engolido, né? Pelo trabalho e o tempo passa rápido, né? Eu acho que isso tudo começa com a percepção, né? Quando o empresário ele percebe esse incômodo com a falta de tempo, pode ser talvez uma porta, né, para ele buscar uma resolução. Até, Deraldo, você acha assim que quando ele percebe esse incômodo com essa falta de tempo, ele tenta fazer alguma coisa para resolver ou ele só deixa tudo ir rolando como tá, sem fazer nada? É isso que eu estava comentando, Carla. Quer dizer, ele não sabe exatamente como resolver isso. Por um lado, é como se ele se conformasse com a situação dele, achando que quem tem uma pequena empresa é assim mesmo. E, por outro lado, ele não sabe como sair disso. Ele não sabe como administrar o tempo a ponto de ele ter uma sobrecarga menor, sabe? Fica meio que preso numa armadilha. Eu acho que é por aí o problema. Hoje está mais difícil para mim, né? Duas pessoas aqui me perguntando, eu tenho que prestar atenção dobrado. Vocês combinaram isso, não foi? Estou Ele aqui. pega aí nas Pois perguntas. é, hoje vai ser difícil aqui, viu? É bom que tem duas perspectivas aí, né? O Pois empresário com é. certeza vai tirar todas as suas dúvidas. E a minha outra pergunta era se isso acontece em todos os setores de empresa. Ou existe algum setor que o tempo termina sendo um empecilho maior? Né? Algum setor de empresa que o tempo seria uma maior dificuldade ou acontece em todos os setores? Veja, eu diria que, pelas minhas observações, a gente poderia falar que alguns setores são mais afetados, né? Quando a gente fala setores, o empresário que dirige determinados tipos de empresa talvez se ressinta mais da falta de tempo do que outros. Vou dar um exemplo. Quem tem um negócio que abre todos os dias, tem uma pequena padaria, ou tem uma banca de revistas, ou tem... A gente até tem, né, alguns alunos assim. Tem uma aluna recente que entrou agora nessa turma do Método de Gestão 365, que ela tem uma distribuidora de gás, ela é uma franqueada de uma dessas grandes distribuidoras de gás, e ela estava contando para a gente que ela abre todos os dias, de domingo a domingo. Então, alguns setores talvez tenham essa dificuldade de tempo, que é você precisar abrir a empresa todos os dias. Não estamos dizendo aqui ainda que isso não tem solução, mas que isso já outros setores não abrem todos os dias, né? Você pega um escritório de advogados, o escritório de advogados ele não abre todos os dias, não abre as portas todos os dias. Não quer dizer que o empresário, que o pequeno advogado não trabalhe todos os dias. Então, o que eu quero dizer com isso é que é possível que alguns setores a falta de tempo seja maior que outros, mas a gente, nesses dois exemplos que eu dei, não dá para saber, por exemplo, se o advogado, apesar de não abrir todos os dias, se ele não tem que levar uma grande quantidade de trabalho para casa, porque advogado, você sabe, a vida de louco, né? Pequeno advogado, então, quer pegar as grandes causas para poder, né? Ele precisa maximizar a quantidade de contratos que ele fecha. E aí, quem sabe como é que é a vida dele ali nos bastidores, apesar dele não abrir as portas.
Então, Sara, médico também. Então, eu não sei, eu diria que tem uma dificuldade inicial com essa coisa de abrir a porta, mas isso é relativo, né? É relativo. Não dá para saber direito quem vai trabalhar mais ou menos. Né? É porque, às vezes, né, tem um horário comercial lá que você acha que nem é tão grande, né? Por exemplo, um café, um restaurante, só funciona à tarde. Mas a pessoa ainda tem que comprar todos os mantimentos, né? Cozinhar as comidas. Tem todo um processo que acontece, né? Que a gente às vezes não vê, né? A gente acha, essa pessoa só trabalha nesse horário, mas, né? Às vezes tem que levar o trabalho para casa, como você falou, né? Às vezes não sabe administrar bem o tempo e aí termina gastando muito mais tempo do que deveria, né? Então é bem relativo mesmo, né? Nos bastidores acaba tendo mais trabalho também, né? Legal, mas deixa eu devolver uma pergunta aqui para você, Carla, aproveitando que você está começando com a gente aqui no podcast, né, Sara? Já pegando aqui um gancho. Você que é jornalista, como é que é a vida de um jornalista quando se fala em tempo, né? Porque você é uma pequena empresária, né? Você não trabalha hoje para numa empresa de um jornal, não é isso, pelo que eu entendi? Você é jornalista independente, autônomo. Eu trabalho com assessoria de imprensa e aí, como agora é é de que maneira é? remota, né? Como é que é a vida aí? É muito trabalho mesmo? Bastante, é aquela coisa de tentar conciliar os clientes, né? Porque como eu tenho mais de um e um trabalho remoto, a gente tenta equilibrar assim, o nosso horário, né? E deixar claro que a gente não está disponível às 24 horas do dia. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Essa coisa de, minha empresa não está aberta 24 horas do dia. Mas eu tento atender um horário específico para cada um, né? Tento dividir, assim, equilibrar o tempo entre os clientes. Mas é muito trabalho, não é? É ou não é? Bastante, bastante. Pois é, estamos aqui com uma empresária em carne e osso aí, né, assessora de imprensa, e está dizendo para a gente pensar, está respondendo a sua pergunta aí, que é, né, não abre as portas todos os dias, mas no final de semana tem que colocar as tarefas em ordem, não é isso? Verdade. Maravilha. Eu queria saber, assim, qual a sua experiência prática com a administração de tempo, trazendo mais para o campo pessoal mesmo. Veja, eu sou uma pessoa da área de tecnologia, né? Trabalhei muitos anos com tecnologia, muitos anos mesmo, a maior parte da minha vida eu trabalhei com TI. E a área de tecnologia, pelo menos no meu ramo, que era o ramo de software, é uma coisa parecida com o médico, sabe? A gente não tem hora, não tem hora. Assim como o médico precisa fazer um plantão para poder, no outro dia, para poder atender os pacientes que chegam ali, né, no plantão, quem trabalha com tecnologia precisa fazer alguma coisa parecida, porque precisa entregar um sistema, um software, no outro dia, para que a empresa, uma empresa comercial, um banco, por exemplo, o banco consiga abrir as portas. Né? Eu trabalhei muito tempo prestando serviço para banco, software para banco. Então, se desse um problema de madrugada ou de noite, o banco precisava estar com aquele software aberto no outro dia. Ele precisava, senão ele não operava, nem abria as portas. Então, a minha vida, quando se fala em tempo, era uma vida muito atribulada também, muito cheia. E sem hora, né? Um pouco sem hora, quando eu era técnico de programador e analista de sistemas. Então, eu sofri muito nessa ocasião, pela falta de tempo, porque trabalhava muito. E por conta dessa, digamos assim, essa coisa de ter que ficar 24 horas no ar, como o médico mesmo, né? Que se o médico, mesmo que diga que não vai atender, se algum paciente ligar para ele, não vai dizer que vai deixar o paciente morrer, provavelmente não vai, né? Vai dar um jeito de atender ele. Bom, e aí eu fui, respondendo a sua pergunta, eu fui ao longo do tempo, como é assim, investindo cada vez mais em gestão, porque há uma relação muito grande entre gestão e gestão do tempo. Há uma relação enorme. Eu não estou falando necessariamente de gestão do tempo, mas gestão mesmo da empresa, gestão empresarial. Quanto melhor você faz a gestão empresarial, melhor você gerencia o seu tempo. Eu fui aprendendo sobre isso e fui, ao longo do tempo, formando pessoas, equipes, técnicos, porque nessa empresa que eu trabalhava, eu trabalhei muitos anos, mais de 25 anos como executivo da empresa de tecnologia, não 25 anos como executivo, mas 5 anos como técnico e depois já fui assumindo cargo de gestão. E aí eu fui formando pessoas que poderiam me substituir nesses plantões. Poderiam me substituir, se não por completo, mas, né, aliviar muito a minha carga de trabalho, a sobrecarga que eu tinha.
Quer dizer, aqui vem uma primeira luz para o empresário que está ouvindo, que é essa que eu estou querendo dizer. Não tem outro jeito, assim. Na verdade, pode ter até outros jeitos. Mas uma maneira que você vai ter de lidar com a sua falta de tempo é formar pessoas para poder fazer parte do trabalho que você faz. Foi isso que eu realizei naquela ocasião. Ainda não como empresário, mas como executivo, formando pessoas que iam fazer o trabalho que eu fazia antes. Percebe? E aí eu já começava a ter muito mais tempo. E quando eu tinha mais tempo, eu tinha tanto mais tempo para ir formando cada vez mais pessoas, como eu tinha mais tempo também para minha vida pessoal. Nessa ocasião, eu era recém-casado, tinha 2 filhos muito pequenos, e aí, né, família, assim, no início, exige muito da gente, né? Então, eu precisava também dessa assistência em casa, e aí foi essa experiência que eu tive aí de tornar a gestão um instrumento para que eu conseguisse lidar cada vez melhor com essa sobrecarga, né? Eu acho que a gente pode chamar de sobrecarga. E aí é como se e aí nesse momento eu quis estudar mais sobre gestão do tempo, sabe? Quer dizer, tudo que eu falei até agora tem mais relação com gestão. Gerenciar pessoas tem uma relação maior com gestão. Mas eu me encantei também por essa coisa de tempo, sabe? Acho que eu sou meio paranoico com o tempo. Quem trabalha comigo, Sara, que trabalha comigo há algum tempo, quando ela se atrasa, ela hoje não se atrasa, mas se atrasa meio minuto eu já ficava, a gente já brigava, então eu sou meio, acho que eu deveria ter nascido na Inglaterra, sabe? Meio paranoico com o negócio de tempo. E aí eu resolvi estudar essa ciência da administração de tempo. Quando eu digo ciência, não é porque é complicado, não. E aí isso me ajudou muito, Carla, no dia a dia, para que eu me desenvolvesse como gestor também. Uma coisa puxa a outra, como eu falei no início, sabe? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso. Respondeu sim. Então, alivia um pouco esse nosso estado de prontidão, né? No meu caso, eu acabei recorrendo a algumas plataformas de automação. Aí tem me ajudado também. Em breve, quem sabe, colaboradores. Muito bom, muito bom. Muito legal mesmo. E, Deraldo, por que é tão importante o empresário em si? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais. Por que é tão importante o empresário administrar bem o tempo? Existe assim, porque, né? Em geral, o tempo é importante para todo mundo, né? Todo mundo precisa de mais tempo, todo mundo quer ter mais tempo. Mas por que para o empresário é diferente? Assim, o que é que ele ganha mais nessa situação? Veja, tem aquele ditado, né, que todos nós conhecemos aqui, que diz que tempo é dinheiro, não é verdade? Isso é verdade para todo mundo, né? Quanto mais tempo você gasta numa atividade desnecessariamente, menos dinheiro você perde, na teoria. Quando a gente usa essa regra, esse ditado para o meio empresarial, para o dono de negócio, isso é mais verdade ainda. Porque ele, quanto mais rápido ele produzir os serviços e os produtos que ele vai entregar, mais vendas novas ele pode fazer e mais dinheiro ele bota para dentro da empresa. Né? É uma explicação muito simples. Se eu tenho uma banca de revista, voltando ao exemplo da banca de revista, quanto mais rápido eu atender as pessoas que entram na banca de revista e vender para elas, mais produtivo vai ser meu negócio e mais dinheiro eu vou ganhar. Né? Na teoria é assim, mas na prática também. Isso vale para qualquer tipo de empresa. Então, no caso do empresário, é muito importante que ele lide bem com a questão da administração do tempo, sabe? É fundamental, porque senão ele perde literalmente dinheiro. Se ele poderia fazer uma tarefa em 1 hora e ele leva 2 horas para fazer uma tarefa, ele vai estar jogando dinheiro fora, na prática mesmo, né? O que acontece? Vocês devem ter tido essa experiência. O que acontece? Você vai às vezes, numa empresa, ou vai comprar pelo site, não importa, e aí você chega lá, fica numa fila para ser atendido, e aí você percebe que tem alguma coisa errada lá, porque está demorando demais para lhe atender. E aí, o que você pensa? Não? O que é que nós pensamos numa hora como essa? Puxa vida, esse pessoal está perdendo dinheiro, né? Em vez de atender 10 pessoas, estão atendendo a metade das pessoas. Então, não passa pela nossa cabeça isso, né? Não sei se você tem essa impressão, Sara? Carla também. Com certeza. Um dia desse eu fui acho que foi numa loja, tava uma fila assim muito grande, principalmente agora em pandemia, né? A gente tá evitando ao máximo, né? Aglomeração e tudo.
E aí chegou ao ponto de eu desistir, porque eu estava demorando muito, né? Aí eu só pensei também nisso, assim, nossa, essa pessoa perdeu o dinheiro dela, né? E é isso, né? Se você não gerencia bem aí o seu negócio, você está perdendo, né? Muito dinheiro, né? Pois é, pois é. Então, é isso, quer dizer, então o empresário ele precisa encontrar uma forma de tornar os processos da empresa dele os mais, vamos chamar, produtivos possíveis, né? Quer dizer, ele precisa ter eficiência operacional. Quanto menos ele tiver isso, mais ele vai perder tempo e ponto. Mais ele vai perder dinheiro. E quando ele ganha tempo, aí ele faz... Porque tempo é uma coisa relativa, né? Tempo é um negócio que é importante. O que você vai fazer com o seu tempo e eu vou fazer com o meu tempo e Carla vai fazer com o tempo dela, tudo é uma questão de prioridade. E tudo isso é muito relativo. Então, quando o empresário ganha mais tempo, na medida em que ele se torna mais eficiente operacionalmente, dependendo do que ele fizer com esse tempo, ele vai melhorar ou piorar a vida dele, tanto no âmbito pessoal quanto na própria empresa. Né? Acho que ficou claro. Né? Eu acho que... Uhum, com certeza. E existe alguma outra razão adicional, assim, para um empresário lidar melhor com o tempo, né? Veja, o empresário ele precisa botar uma coisa na cabeça dele, que é difícil, às vezes o empresário pensa diferente, viu? Ele precisa entender que ele não é sozinho no mundo, ele trabalha com outras pessoas. Lembrando aqui que esse podcast ele está mais voltado, né, para empresas pequenas e médias, mas empresas pequenas e médias um pouco maiores, que a gente chama empresas com 5 funcionários para frente. Lembrando que se o empresário tiver menos que 5 funcionários e quiser crescer, porque todo mundo começa com um funcionário ou com nenhum funcionário, também esse podcast é para ele, porque ele já vai estabelecer medidas aqui para que ele consiga crescer melhor no futuro. Então, o empresário tem que colocar na cabeça dele que quando ele perde tempo na empresa, não é só o tempo dele que ele está perdendo. Ele está perdendo o tempo das pessoas que, né, trabalham com ele. Quando ele não administra bem o tempo dele, ele não está administrando o tempo das outras pessoas também. Quando há desperdício, mesmo que tenha uma pessoa na empresa dele que seja muito produtiva, essa pessoa não vai conseguir ser produtiva se ele próprio não for produtivo. Vou dar um exemplo. Ele chama uma pessoa muito produtiva para uma reunião. A reunião poderia acontecer em meia hora, mas ele leva uma hora para fazer a reunião, porque ele gosta de conversar, de falar de um monte de besteira, de coisa que não tem nada a ver com a reunião, né? E eu falei besteira para pegar mesmo no pé do empresário. E aí, o que acontece? Quando nós não administramos bem o nosso tempo, nós não administramos o tempo dos nossos colaboradores. Não sei se você lembra, Sara, ontem na nossa conversa, na nossa reunião, que a gente tem uma reunião de gestão, pessoal, ouça aí outro podcast, viu? A gente tem uma reunião todas as semanas na minha empresa para discutir as atividades que têm que ser feitas no dia a dia. Isso é também administração de tempo. E ontem, você lembra que nós falamos sobre isso, né? Atividades que eu tinha ali passado, que talvez não fossem necessárias naquele momento, tinham coisas mais prioritárias, e nós decidimos tirar essas atividades menos prioritárias e colocar outras. Você lembra dessa conversa de ontem, né? Então, é isso. Você não pode achar porque você é dono da empresa, você faz o que você quer, você vai... Não, mas é porque eu mando aqui e desmando. Não, você está pedindo para uma pessoa fazer algo que ela não deveria fazer naquele momento. Então, eu acho que é uma razão tão forte quanto a primeira, sabe? A gente tem que estar comentando como segunda aqui, mas é tão forte como a primeira. Você lembra dessa conversa de ontem, não lembra? Fez sentido para você isso? Com certeza, assim, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse gastando muito tempo nessas atividades que não eram prioritárias, né? Eu ia perder meu tempo que eu poderia estar gastando com outras atividades mais importantes. E eu acho que isso é a gestão real, realmente, né? Porque quando o empresário não consegue passar para o seu colaborador as prioridades que ele deve, né, fazer no tempo certo, a empresa não produz como deveria, né? Não é tão eficiente assim. Então, ficar, né, atento a isso é fundamental, né? Eu queria saber, assim, sobre a relação entre o tempo que o empresário dedica à empresa e o tempo que ele dedica à vida pessoal. Como é que fica? Há um conflito nesse ponto, Taderaldo? Essa pergunta muita gente vai interessar muita gente, viu? Muitos empresários aqui. Parece que eu estou vendo já nessa área, na nossa frente, alguns alunos aqui super interessados nessa pergunta. Porque é o seguinte, o empresário ele tem duas famílias, ele tem duas grandes famílias. Eu não sei qual é a maior, aliás, até sei qual é a maior. Ele tem a família que é a família dele, né? Seja a família mais próxima, que a gente chama o marido, a esposa, os filhos, ou seja, a família, se ele é um empresário que ainda não tem uma família constituída,
seja os pais, onde ele mora, os irmãos dele, não importa. Ele tem essa família e tem a outra família, que é a empresa que ele criou. A empresa que ele criou é uma família, né? Porque tem pessoas que trabalham com ele lá na empresa, né? Que tem famílias. Então, é como se fosse uma rede onde essas coisas estão muito interligadas, né? E ele eu sempre digo que ele tem 2 filhos. Tem os filhos dele, filhos que, né, deles, propriamente dito, e tem os filhos que tem a empresa, que é outro filho que ele tem, né? Então, assim, é sempre um desafio muito grande ele conciliar esses 2 interesses. E aí gera conflito, porque, né, nós vamos falar sobre isso aqui, estamos falando sobre isso aqui, hoje gera sempre alguns conflitos, porque a empresa termina precisando de muito mais tempo dele do que a família, lógico. Ele vai passar muito mais tempo na empresa do que na família propriamente dita. Se isso não acontecer, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, assim, esse é um conflito que ele é permanente, e saber lidar com essas 2 questões é fundamental. Quando a gente fala de uma empresária mulher, aí é que o bicho pega mesmo, né? Porque a mulher é que, né, que na hora H é que vai cuidar mais das questões da casa. Ah, mas hoje em dia mudou, a gente divide as coisas mais com o marido. Eu até concordo que mudou, né? Tem uma geração mais nova aí que essas coisas são mais divididas, mas na hora H, quando os filhos chegarem, quem vai ter que cuidar mais dos filhos e das tarefas da casa, até onde eu observo, mesmo nas gerações mais novas, é a mulher. Então, a empresária, ela termina sofrendo em dobro o que o empresário sofre com a falta de tempo, porque ela tem que tocar mais a família propriamente dita e a empresa também, né? Então, um jogo, é um desafio esse maior ainda de administração do tempo. Numa empresa tradicional, assim, né, que vamos dizer que o empresário trabalha 8 horas, ele já passa 8 horas do tempo dele, né, do dia, só na empresa, né? Além do tempo que ele faz hora extra, que ele leva trabalho para casa, né? O tempo que sobra com a família é realmente a menor parte do dia, né? E isso que você falou de empresárias mulheres é muito, infelizmente, é uma realidade, né? Porque apesar de o trabalho deveria ser, né, compartilhado igualmente, mas a mulher ainda fica sobrecarregada, né? Mais do que o homem. Então, para você, né, que é empresária mulher, que está nos assistindo, aí é mais um motivo para você assistir esse podcast, né? Porque o tempo realmente é fundamental, né? E aproveitando também para você que está nos assistindo, para se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo. Comenta aqui embaixo, né, como é que está a sua relação com o tempo, né, na empresa, na vida pessoal, como é que está esse dilema aí que a gente vai querer saber, né? A gente vai ficar curioso aí para saber a sua história. E, Altaderaldo, eu queria saber, assim, né, o passo a passo, na prática, como é que o empresário ele consegue fazer para administrar bem o tempo entre a vida pessoal e a vida da empresa, né? O que é que ele precisa fazer exatamente? Qual o passo a passo aí para ele, né, ter tempo? Legal. Bom, a primeira coisa que ele tem que ter em mente na hora como essa é que ele tem que separar bem os 2 ambientes quando se fala de administração de tempo. Não estou nem falando em relação a conflitos de interesse, não é isso, é administração de tempo. Porque ele vai usar instrumentos diferentes para lidar com o tempo. E vai usar instrumentos iguais também, claro, mas vai usar alguns instrumentos diferentes para lidar com o tempo em cada um desses contextos. Mas tudo começa pela administração do tempo na empresa. Você deveria começar primeiro a lidar melhor com o seu tempo na empresa, antes de começar a tentar lidar melhor com o seu tempo na família. Por isso que é importante você separar esses 2 ambientes. Então, para ser bem claro no que eu estou falando, porque essa, de novo, essa é uma pergunta muito boa. Né? E é, como você falou, prático para o usuário, para o nosso empresário. Né? Então, assim, você está com dificuldade de tempo? Estou. Então, comece a separar esses 2 ambientes e inicie a sua melhoria de tempo, gestão de tempo, pela empresa. Não inicie pela sua casa. Não quer dizer que você não possa fazer alguns ajustes ali no tempo da casa, né? Mas é pela empresa que você começa, por razões óbvias. Porque é ali, nós falamos na pergunta de Carla, que você dedica 80% do seu tempo, às vezes mais do que 80% do seu tempo. Então, se é ali que você, né, é o famoso princípio de Pareto, 80-20, né? Quer dizer, para quem para o empresário que está nos ouvindo não sabe o que é o
princípio de Pareto? O princípio de Pareto diz o seguinte, que 20% das coisas que você faz representam 80% dos seus resultados. Eu vou repetir. Pega na sua empresa, você trabalha 8 horas por dia na sua empresa, 20% dessas 8 horas forem 10 horas, vamos falar 10 horas, que é mais comum, né? A pessoa tem 10 horas na empresa, então, dessas 10 horas, 2 horas, os 20% das 10, vai representar, se você acertar nessas 2 horas, 80% dos resultados inteiros que você teve naquele dia. Isso é o que chama princípio de Pareto. Bom, para um palavrão, né? Mas é uma regra, inclusive uma regra da natureza, viu? Mas depois a gente explica isso em outro podcast, né, Sara? É melhor. Bom, então tem que começar aqui pela empresa. E aí, como é que começa pela empresa? Começa gerenciando a empresa muito bem. Falamos disso, acho que numa das perguntas que você fez. Como é que o empresário vai conseguir lidar melhor com o tempo na empresa? Ele vai, na medida em que ele gerencia melhor a operação da empresa dele. Como é que ele gerencia melhor a empresa dele? Tem vários podcasts nossos que falam sobre isso. Mas, em poucas palavras, ele vai gerenciar a empresa melhor quando ele gerencia as pessoas adequadamente, contrata os funcionários, treina, motiva, tem menor rotatividade dos colaboradores, né? Quando ele também documenta os processos, para que os processos fiquem mais fáceis de serem realizados, quando ele melhora os processos para que eles fiquem mais produtivos. Eu levo 1 hora para atender, 1 hora é exagero, eu levo 15 minutos para atender um cliente aqui numa fila. 15 minutos é muito, né? Mas depende do setor, é isso mesmo. 15 minutos para atender um cliente aqui na minha loja, agora eu reduzi, melhorei o processo, vou levar 10. Então, a melhoria dos processos leva também a melhoria de tempo. Eu estou dando alguns exemplos aqui, Sara, só para refrescar a cabeça do nosso empresário que já vem nos assistindo. O que mais ele pode fazer quando se fala em gestão? Ele precisa planejar melhor o que ele vai fazer, porque quando ele planeja, ele aumenta muitas chances de alcançar os objetivos dele, precisa delegar melhor a reunião, e por aí vai. Então, tudo aquilo que ele fizer, em resumo é isso, tudo aquilo que ele fizer que tornar a empresa dele mais bem gerenciada, ele vai ganhar tempo. E o que ele faz com esse tempo que ele ganhou na empresa? O que ele deveria fazer? Ele deveria usar esse tempo que ele ganhou na empresa, estamos ainda na empresa, viu? Que a gente poderia dizer, esse tempo que ele ganhou na empresa, ele usa na vida pessoal. Ainda não. Por isso que eu pedi para separar o contexto, estamos na empresa. O tempo que sobrou na empresa, nesse primeiro momento, ele não deveria usar ainda na vida pessoal. Vou explicar por quê, pode parecer até estranho o que eu estou falando. Ele deveria usar agora esse tempo que sobrou para atuar mais na parte estratégica da empresa, para melhorar ainda mais a gestão, para conseguir enxergar os grandes erros, os grandes problemas que a empresa tem, para ganhar mais tempo ainda. E aí, ao invés de ele ganhar 1 hora no primeiro momento, quando ele atuar no estratégia, talvez ele ganhe 2, 3 horas, sem exagero. Isso uma coisa que aconteceu na minha vida, eu estava falando naquela resposta lá de Carla, né? Se eu virava à noite, deixei de virar à noite, eu passei a virar à noite muito raramente. E virar uma noite né? Faz a conta aí quantas horas são. Né? É muitas horas que eu passei a ganhar. Dormir melhor e por aí vai. Então começa por aqui, percebe? Quando você resolve essa equação, aí você ganhou tempo, e esse tempo, então, você volta agora para, vamos dizer, tentar gerenciar o tempo que está aqui, o tempo relativo à sua família, né? E eu não sei, já estou me adiantando aqui nas perguntas que você vai me fazer, mas eu tenho mania de fazer isso, como você sabe. Aqui agora, quando você vai para a família, é uma questão muito forte de qualidade do tempo. Não que não seja na empresa, mas a empresa usa um termo mais técnico, foi o Pareto. Não vou levar para dentro da família Pareto, porque é um negócio tão técnico, né? Família é mais emoção, né? Mais coração, não é isso? Então, na empresa, a gente vai... Na empresa, já voltei para a empresa. Na família, agora, a gente vai, para ganhar tempo, vai trabalhar muito a questão da qualidade do tempo, e não a quantidade do tempo. De novo, isso vale para a empresa. Mas eu diria que para a família vale mais ainda. Quer dizer, o que adianta você chegar em casa às 6 horas da noite? Eu chego em casa às 6 horas da noite para ficar com a minha família, para ficar com meus filhos. Legal, aí senta, vai ver o quê? Netflix, novela eu ia falar aqui no canal, novela, vai fazer outras coisas que não agregam muito valor, não está ali com sua família como você deveria estar, né? Quer dizer, você está de 6 é muito cedo, né? Vamos dizer, chegou às 7 horas em casa.
Você vai ficar de 7 até 10 horas da noite ali vendo televisão com os filhos do lado, sem uma qualidade tão grande do tempo, percebe? Então, gerenciar o tempo em casa agora é outro, eu acho que vale até outro podcast, viu? É outro contexto diferente desse que eu falei. Mas, veja, você só vai conseguir fazer isso se primeiro você resolver a equação na empresa. Acho que ficou claro, não faz sentido, não faz? Sim. Porque até, né, como você falou, né, não adianta você estar em casa só em corpo presente, mas sua cabeça está em outro lugar. Quando você não gerencia bem sua empresa, né, você termina ficando com a cabeça em outro lugar, né? Não sei se acontece com vocês isso, mas quando eu tô muito preocupada com outra coisa, eu não consigo nem focar, assim, né, em diversão, entretenimento. Então, eu acho que é muito legal saber resolver uma coisa, né, na empresa. Quando a empresa está bem resolvida, eu acho que tudo começa a andar melhor, né? E você começa a aprender a conciliar melhor, né? Mas eu queria saber que você falasse mais, assim, como é que o empresário consegue conciliar, então, esse tempo, né, tão precioso da empresa com a família, né, com a vida pessoal, esses dois contextos. Eu vou falar muito da minha própria experiência, e assim, eu não lembro de eu ter tido problemas com nem minha mulher, né? Quando a gente começou ali com o casamento, quer dizer, problema a gente teve vários, né? Mas eu estou falando, briga a gente teve muito, né? Mas brigas normais. Mas não em relação à falta de tempo. Eu não lembro de ela me fazer uma cobrança muito grande em relação à ausência do tempo em casa. Não quer dizer que eu não trabalhava muito, mas é uma questão de qualidade. Quer dizer, eu sempre procurava, quando eu estava em casa, estar muito presente com meus filhos, que eram muito pequenos, muito novos, né? Ali com eles, sabe? Você sabe estar com eles, você está olhando no olho deles, você está conversando com eles, você está... não está na televisão, eu estava, assim, muito próximo. Quando eles se adoeciam, eu ali virava à noite, já não virava à noite, viu, Carla? Não era mais trabalhando. Virava ainda trabalhando, mas agora virava à noite com eles ali para ficar juntos, sabe? E também com minha mulher, né? E, assim, muito presente, conversando, procurando jantar de noite com eles, quando dava, né? Eu morei numa cidade menor, eu moro em São Paulo hoje, mas eu tive o privilégio de morar numa cidade menor, que eu morei em Recife, fiz faculdade lá, trabalhei durante muitos anos. Então, eu tinha o luxo, vou usar essa palavra, de ainda almoçar em casa. Então, eu conseguia, apesar de ter uma vida muito atribulada no trabalho, mas eu conseguia vir almoçar em casa, almoçava com meus filhos. Minha mulher, ela saía para trabalhar, e o Neis, né? Falando minha mulher, o nome dela é Ionês. E o Ionês saía para almoçar, e eu ficava ali com eles almoçando, né? Depois levava na escola. Quer dizer, eu procurava realmente ter uma qualidade. O tempo não era muito, porque não era mesmo. Eu não tinha muito tempo quantitativo, né? Que chama em quantidade, mas eu podia ter. O que eu estava falando, o tempo você vai fazer, o que sobra do tempo para você, você vai fazer aquilo que você acha que é mais importante. Eu lembro de um caso que me chamava muita atenção, eu conto até hoje isso para meus filhos, que ficava na rede, às vezes, eu adoro rede, né? Não sei se vocês gostam de rede, mas adoro rede. Ficava na rede, lendo na varanda de casa. E eu lembro que meu filho, Otélio, que era mais conversador, ele ia lá onde eu estava, ele via que eu estava lendo, né? Aí ia lá, chegava assim, pai, você está ocupado? Eu falava, não. Eu colocava o livro de lado e começava a conversar com ele assim, olhando nos olhos. Eu não ficava nem com o livro, colocava o livro de lado. E aí eu mostrava para ele que, né, que eu estava mesmo, não era só uma questão de estar fingindo, eu estava interessado. Já minha filha era um pouquinho mais pancada, viu? Quando eu estava lendo jornal, ela ia metia o pé assim no jornal, pá! Nem me perguntava. Tirava o jornal da minha frente para poder dar atenção a ela. Então, eu acho que isso ajudou muito, porque é o seguinte, a gente acha que filho pequeno quer muito tempo, quer muito do nosso tempo, não quer não, isso é conversa. Ele quer porque depois ele cansa de você, ele vai cuidar, vai fazer outra coisa da vida dele, né? Então, o importante é que você mostre. Agora, quando você não dá atenção a ele, ele fica ali no seu pé, querendo a atenção dele. Então, é isso. É uma qualidade de tempo, é também uma negociação que você precisa fazer bem feita, seja com seu marido, seja com sua esposa, né? E eu sei, Sara e Carla, que para a mulher sobra mais, né? Sempre sobra mais, tem jeito. Mas com quem você casa também precisa fazer uma negociação dessa qualidade do tempo, né? E que a empresa é prioridade. E
ponto final, a família é prioridade, a família não é prioridade. A família... E aí, não vamos colocar aqui uma coisa que complica a nossa cabeça como empresário, sabe? Eu digo para o empresário, resolva isso na sua cabeça. O empresário diz assim, Tederaldo, mas espera aí, a família é a coisa mais importante da minha vida. Eu digo para ele, não estou dizendo que não é, mas você depende da empresa para sobreviver? Depende. Então, se sua empresa for para o buraco, o que vai acontecer com sua família? Você vai poder, vai ser muito pior, né? Então, a empresa vem na frente e ponto final. Não quer dizer que ela é mais importante do que a família, entendeu? A família, por isso que eu falei que são técnicas diferentes. Aqui são técnicas mais de qualidade e aqui técnicas mais de metodologia de técnicas propriamente ditas. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas... Eu queria saber agora, assim, se existe um momento em que você veja que é realmente preciso se preocupar com a administração do tempo. Como é que a gente sente isso, que é a hora de começar a pensar sobre isso? Veja só, quando uma empresa está, estamos falando aqui de empresário, né? Quando uma empresa está no início, e pode ser estranho que eu vou falar, mas assim, quando a empresa está no início, o tempo é um problema menor. O problema maior é dinheiro. A empresa está no início, não ganha dinheiro, está começando, mas você não tem tanta falta de tempo, eu não deveria ter tanta falta de tempo, porque não tem muito cliente, não tem muito colaborador, não tem muita coisa para fazer. A gente inventa coisa para fazer, né? Porque é isso, inventa, mas não tem tanta coisa para fazer assim importante. Então, é um problema menor. Quando a empresa começa a crescer, quando ela vai adquirindo mais clientes, colaboradores, aí a falta de tempo ela se torna mais evidente. Então, quando você me pergunta, quando a gente precisa lidar com isso, o ideal é que a gente já aprendesse a administrar o tempo antes do problema começar. Porque se eu aprendo, eu já vou lidar com ele quando ele aparecer na minha frente. Mas na prática, Carla, o que vai acontecer é que você vai cuidar melhor, eu acho, dessa parte da administração do tempo mesmo, quando a empresa começar a crescer e isso se tornar um problema de fato. Assim como, não sei se você me perguntou isso, mas assim como você vai para a família, ora, se você é casado, se você e sua mulher, você e seu marido, então, o problema do tempo não é um problema muito grave, porque são vocês dois só, né? A não ser que até alguém doente na família, alguma mãe, um pai doente, alguma coisa assim. Mas, fora isso, agora, quando chegam os filhos, quando chegam as crias, que eu chamo, né? Uma cria, aí o tempo já, duas crias, três, bota a mão na cabeça, porque dois já dá um trabalho danado, né? Já trabalho, além de trabalho de tempo. Então, de novo, como são contextos diferentes, né? A família, a gente não tem muito controle de quando é que os filhos vão chegar, né? E não tem controle também de doença, quanto isso vai consumir das nossas famílias. Eu também tive sorte de nunca ter tido problema de doença na minha família, e assim, tenho uma sorte também de ter uma irmã médica, e quando tem qualquer problema de saúde, o que é que a gente faz? Liga para quem? Eu ligo para minha irmã. Minha irmã, estou com dor de cabeça. Qualquer coisa corre para ela. Então, eu nunca tive esse problema de... Então, eu acho que é isso, sabe? Né? Deveria ser desde já. A gente deveria estudar isso na escola, mas eu acho que vai acontecer mais quando as coisas começarem a esquentar, né? Nos dois ambientes. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. E, naturalmente, eu acho que nessas tentativas de resolver, né, as falhas, elas acabam vindo, né? A gente vai aprendendo como é a melhor maneira de administrar esse tempo. Onde é que você acha que os empresários erram mais? Assim, nessa tentativa de ajustar o tempo entre a vida pessoal e entre a vida na empresa? Veja, eu já falamos aqui de alguns erros, mas eu acho que é muito importante essa sua pergunta, que isso fica claro. Um dos erros clássicos do empresário é, na empresa, ele achar que ele é o manda-chuva, que ele faz o que ele quer e que ele faz o que ele quer com os funcionários que trabalham com ele. Quem manda é ele. Então, ele convoca uma reunião, a reunião é 5 horas da tarde, ele chega às 5h15, 5h20, e está lá todo mundo esperando, mas ele faz o que ele quer. Ele acha, né, que está, né, fazendo uma coisa boa, ele está atrasando a empresa, que está atrasando os colaboradores, assim como ele passa coisas que não seriam necessárias de passar naquele momento, sabe? São os caprichos que nós, como empresários, temos, muitas vezes, e ninguém é perfeito, né, como você bem falou, e que isso atrapalha a nossa maneira de pensar.
tempo é uma questão cultural também, né? Essa coisa de você respeitar os horários, de você respeitar também os prazos, não só os horários, mas os prazos. Porque às vezes eu conheço pessoas que respeitam os horários e não respeitam os prazos. Essas coisas estão interligadas nem sempre, sabe? E, então, eu acho que tem essa coisa cultural mesmo, que é um erro né, de você ter crenças que lhe atrapalham de pensar. Isso é um erro. Outro erro, Carla, eu acho que é o erro de quantidade vezes qualidade. Isso é muito comum. Muito comum. Confundir quantidade. Ah, eu entro na minha empresa às 7... Quantas vezes eu ouço isso? Sara também deve ouvir isso direto, né, dos nossos alunos e tal. Ah, eu entro na empresa às 7 horas da manhã e eu saio da empresa 11 horas da noite. Chego em casa 10 horas da noite, sei lá. Sim, legal, mas vamos discutir a qualidade do tempo que você está tendo na empresa, não necessariamente a quantidade. Então, esse é um erro também que é preciso cuidar. Eu diria que o terceiro erro, não sei se o mais grave de todos, é o que você faz com o tempo que sobra. Porque o tempo é como um elástico. Se você não tiver cuidado, você vai esticando ele, e tem hora que ele arrebenta. Ah, então eu não vejo mais novela. Falamos da história de casa, né? Qualidade do tempo em casa. Então, Teodraldo, agora eu assisti a novela e agora eu não assisto mais novela. Agora eu só assisto Netflix. Deixei de ver novela, agora estou vendo Netflix. Então, o tempo que você ganhou de ver novela, agora está vendo Netflix, né? Agora, sei lá, então você precisa usar... Na empresa, eu atuava com determinada atividade operacional. Agora, eu deixei de fazer essa atividade operacional de atender cliente e agora eu comecei a produzir os relatórios que vão ser necessários para, né, para entregar para o cliente, por exemplo. Quer dizer, eu troquei uma atividade operacional pela outra. Não. Você precisa fazer mudanças que sejam adequadas, né, para a parte mais estratégica. Então, eu acho que é isso. Entendi, então. Eu acho que essa questão da gente saber diferenciar qualidade de tempo e a quantidade é, então, fundamental, né? Talvez a gente entendendo isso, colocando isso como um princípio, a resolução das outras coisas, ela seja até facilitada, né? Também acho, assim. E, Teodaraldo, você falou também, né, de empresários, né, como você falou, assim, tem alunos, né, empresários que falam, passo, né, acordo começo 7 horas da manhã, na empresa só saio 10, mas o tempo, às vezes, não é bem aproveitado, né? E você viu alguma evolução de algum caso específico para a gente saber aqui, se quiser contar, de algum empresário aluno que teve essa mudança, né? Que antes não sabia fazer uma gestão eficiente e começou a fazer e teve uma mudança assim radical nesse sentido assim do tempo? Tem um caso muito interessante de um aluno que realmente é um caso assim de chamar a atenção, que inclusive deu uma entrevista recente sobre isso, mas ele não conta essa história toda, ele conta só parte da história. Não conta porque eu acho que nem perguntei, nem fiz a ele essa pergunta. Que é o seguinte, assim, quando ele começou o programa de treinamento, a primeira coisa que ele me disse, porque o empresário, quando ele começa a conversar comigo, né, nosso programa de treinamento, ele envolve também algumas mentorias presenciais, não, né, mas online, mas individuais. Ele envolve também algumas mentorias individuais. Não para todos os alunos, para um determinado grupo de alunos. E aí, a primeira coisa que ele me disse, esse empresário, foi o seguinte: doutor Geraldo, eu tenho um problema de saúde na minha família, com um parente meu. Ele revelou qual era o problema exatamente, e isso me impacta muito na empresa. Eu fico sem saber o que fazer, porque é uma pessoa muito próxima a mim, um problema muito grave, eu não posso deixar essa pessoa isolada. E eu tenho isso, eu sei que isso causa impacto na minha empresa, eu tenho outro sócio na minha empresa, não sei nem como é que ele pode estar vendo isso, e ele relatava essa dificuldade muito grande de início. E não é o comum, quando o empresário vem conversar comigo, ele fala normalmente duas coisas: falta de dinheiro, estou sem dinheiro, estou com problema de caixa, ou estou querendo vender mais, são os problemas mais frequentes. E ele colocava essa dificuldade de tempo nesse conflito, que é todo o nosso podcast de hoje entre a vida pessoal e a vida da empresa. Eu dei algumas orientações para ele na ocasião. Ele entrou no programa e foi se desenvolvendo cada vez mais. E depois de algum tempo, praticamente um ano depois, né, porque ele já está conosco há um ano no programa de formação, e ele deu essa entrevista, e na entrevista ele dizia, eu fiz uma pergunta para ele, como é que estava o tempo dele na vida pessoal, não perguntei nada dessa questão do passado, e eu me lembro que ele me disse assim, que tinha casado,
e que, quando ele casou, né, ele percebeu que tinha uma demanda antes, passou a ter uma demanda na vida pessoal dele que ele não tinha antes. Antes, ele dedicava o pouco tempo que sobrava nele para a empresa. E agora ele tinha que dedicar também para a questão da família, porque agora ele tinha casado. Ele é um empresário, né? Tinha casado com a esposa dele e tal. Bom, e aí ele me diz o seguinte, mas agora eu já sei conciliar bem o tempo. Agora eu não misturo mais as duas questões. Ele fala isso muito claramente. Agora, Tadeu, se antes eu trabalhava todos os finais de semana, e aí ele começa a relatar, eu passei a ter muito mais tempo, inclusive eu estou aqui com você, ele me dizia, com o celular desconectado, está aqui em modo avião. E era pleno horário de expediente. E eu disse, puxa vida, que coisa bacana, né? Então ele me contava assim, com muito orgulho, a virada que ele tinha dado na vida dele quando se fala dos conflitos de administração de tempo entre a vida pessoal e a vida da empresa. Poderíamos até ter trazido ele para esse podcast para fazer aqui um parênteses, ensinar para a gente o que ele fez. Então, eu achei muito interessante, porque era uma dor que era muito presente na vida dele lá no início. Depois de um ano com a gente, não precisa de um ano para isso não, mas coincidência, né? Nós só entrevistamos ele um ano depois, a gente renovou a entrevista com ele, e ele me relatava como se ele tivesse resolvido, veja que negócio gratificante, né, para a gente, né, que fornece o treinamento, ouvir, como se ele tivesse agora resolvido essa questão, esse conflito, né, da falta de tempo entre a vida pessoal e a vida da empresa. Então, maravilhoso, não é, ouvir um negócio desse? É uma boa história de superação, né? E a gente já está chegando ao final aqui, ó, Tederaldo, foi muito bom esse podcast. Mas antes eu quero fazer uma pergunta final. Também se a Carla quiser acrescentar algum comentário. Mas a minha pergunta eu já comentou aqui, né? Mas eu queria que você falasse, assim, o que é que você acha que muda mesmo, assim, na vida do empresário, quando ele começa, né? Quando ele aprende a gerenciar, administrar esse tempo, né? Da empresa com o tempo da vida pessoal, né? Qual é a grande transformação, assim, na vida do empresário? Legal. Veja só, nós seres humanos, eu sempre gosto de dizer que o empresário é ser humano, como outro qualquer. Às vezes a gente acha que não é ser humano, é uma máquina. O empresário acha que é uma máquina que tem que ligar e produzir sem parar. Não é. É assim como os funcionários também não são uma máquina, né? A gente às vezes acha que um funcionário é uma máquina que você liga e deixa ele trabalhando 24 horas. Não é assim que funciona. Então, nós, como seres humanos, a gente tem. Para que a gente seja mais feliz, parte da nossa felicidade, da nossa realização, tem a ver com o sentimento de dever cumprido. Quando você cumpre um dever que você tem, seja um dever na empresa, seja um dever para com a sociedade, seja um dever na sua vida pessoal, um dever que você tem, você tem um sentimento de realização mais desenvolvido, se sente mais desenvolvido e se sente mais feliz. E, por outro lado, né, e o contrário é verdade, quer dizer, quando você percebe que você não consegue atingir seus objetivos, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, você se sente o tempo todo meio frustrado, sabe? Eu não consigo conquistar as coisas que eu quero fazer na minha vida. Então, isso é muito ruim. Ele pode levar, inclusive, a depressão e outras coisas mais. Por isso que tantos empresários têm crise de depressão. Então, quando você consegue gerenciar bem os dois tempos, o tempo na vida pessoal, é como se você tivesse no melhor dos mundos. Porque tanto você tem um sentimento de realização na empresa, de que as coisas que você está fazendo lá, de que o tempo que você está colocando lá está tendo resultado, como na vida pessoal, você está vendo sua família, a relação que você tem com sua família também, como uma relação que é maravilhosa, né? Porque, né, as coisas estão acontecendo também na sua família. O tempo que você está despendendo lá está sendo um tempo. O tempo que você dedica à educação dos seus filhos é um tempo suficiente para que eles fiquem mais educados. Eu lhe pergunto, Sara, Carla, tem realização maior do que essa nossa vida? Não tem. Então, o tempo realmente, e a gestão, né, enrolada nisso tudo, é uma mola mestra para você conseguir se tornar um indivíduo mais bem autorrealizado, né, na sua vida. Então, é um sentimento super gratificante. Eu adorei o podcast de hoje. Eu acho importante a gente trazer essa questão, né, de gestão de tempo, que às vezes parece ser tão intangível, tão abstrata, né? A gente trazer e aplicar de forma prática, tentando visualizar na nossa rotina, nas nossas experiências. Eu consegui me identificar com várias situações aqui, e eu acho que
que otimizar o tempo agora é uma solução que pode trazer inúmeros benefícios, que a gente às vezes nem imagina, né? Legal, Com certeza. legal. Felizmente não tem tempo da gente falar tudo isso. Você falou que se identificou, depois eu vou querer saber. Aliás, a gente vai fazer aqui como é que diz, uma revanche. Eu vou entrevistar vocês duas, mas em breve, né? Combinado. É isso, então. Muito obrigada a vocês dois e a todos os empresários. Não deixem de compartilhar esse conteúdo, deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever nesse canal. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. Tchau! Tchau!